Oi, gente! Sou a Tatiane Riso e estou aqui hoje com meu convidado especial, meu amor, meu esposo, onde tudo começou. Então, hoje ele está aqui comigo para contar um pouquinho para vocês sobre sonhos. Para quem está aí no canal, está me seguindo, ou melhor, está inscrito no canal, né? Porque para mim é tudo novo, é uma novidade fazer tudo isso, mas estamos sendo obedientes a Deus e com isso viemos aqui hoje contar uma parte do testemunho. E o Fernando vai contar um pouquinho para vocês hoje como que Deus começou a falar com ele através dos sonhos. Seja bem-vindo, meu amor da minha vida. Obrigado, obrigado. A gente vai segurar o microfone na mão, porque eu já vi muita gente fazendo assim. Eu falei, vou fazer igual também. Obrigado por ter, né, me escolhido como o primeiro, né? A gente quer levar esse canal aí, né, aos poucos está crescendo, falando das nossas experiências, né? A gente ouve tanta gente falando das coisas que Deus faz, né? Mas a gente está vivendo coisas hoje e a gente quer trazer para vocês aqui, compartilhar isso com vocês, né? E Deus fala muito comigo, né, por sonhos, né? E antigamente a gente começou a mergulhar mais na presença de Deus faz uns 2 anos e uns 4 meses, né? E houveram muitos sonhos, né, nesse período aí até hoje. Eu tive muitos sonhos, mas aqui eu quero trazer pelo menos uns dois, assim, que foram alguns sonhos que eu, que eu julgo, né, ser importante trazer para vocês aqui. O primeiro deles é que logo quando eu comecei a mergulhar mais em conhecer quem era Jesus, né, eu tive um sonho que eu estava, na verdade, durante o dia eu fiz uma oração, eu estava dirigindo o meu carro e eu fiz uma oração falando assim: Pai, eu não te conheço, né, fisicamente, com esses olhos aqui eu não consigo ver, e a Bíblia descreve que a sua glória é tão tremenda e poderosa que essa carne aqui não é capaz de sobreviver ou, enfim, de ver a sua glória, né? Como descreve inclusive na palavra, né? Moisés teve essa experiência e viu de Deus pelas costas ali. Mas enfim, eu pedi para Deus de alguma forma que ele pudesse aparecer para mim, né? E naquela noite eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava no alto dos céus, né? Como se eu estivesse acima das nuvens, eu não via terra. E quando eu olhei assim, eu via muito longe, eu consegui enxergar muito longe de uma forma muito nítida assim. E quando eu olhei para frente, eu vi um rodamuinho gigantesco, né? E nesse rodamuinho descia trovão, raio, e eram nuvens de várias cores diferentes, né? Como aquele entardecer do sol que vai chover, que as nuvens ficam de várias cores assim. E eu lembro que quando eu olhei para aquele rodamuinho e eu sabia que era Deus, que aquele rodamuinho era Deus. E num piscar de olhos eu estava no pé daquilo, né? Então, assim, de longe já era muito grande, já era muito, né, grande, e quando eu pisquei, eu apareci no pé daquilo. E é interessante porque eu sabia que era Deus aquilo. E quando eu fui tentar olhar para cima, eu não consegui. Ele me prostrou. Eu lembro que no sonho eu tive aquela consciência de me dobrar, e aí eu tive uma sensação assim que é, eu não falo de medo, mas de muito temor, porque eu senti a minha vida saindo dos meus pés, indo para ele, né? Eu sentia a minha vida literalmente dentro daquele sonho, saindo do meu pé, indo para ele. E na mesma hora o temor era tão grande que eu pulei para fora daquilo e eu acordei na cama a ponto de pegar o cobertor e cobrir minha cabeça, assim, de tamanho medo. E eu lembro que era umas 2 e pouco da manhã e eu acordei ela e ela não entendendo nada do que estava acontecendo. E eu, meu Deus, eu vi Deus, eu vi Deus, eu vi Deus, e eu não conseguia mais dormir. E eu tive uma sensação muito doida no dia seguinte, que foi eu andava flutuando, né? Como se eu não tivesse dormido a noite inteira e aquele dia mais cansado, mas eu não estava cansado, eu sentia que o meu corpo estava leve, como se eu estivesse flutuando, né, conforme eu andava. Era uma sensação boa, né, mas ao mesmo tempo o pensamento naquilo tudo que eu vi, né. Então, eu senti um pouco ali da glória de Deus e realmente nós não estamos preparados, né, assim como
no livro de Êxodo, né, capítulo 33, fala um pouco sobre isso, né? E é tremendo demais. Então essa foi uma das experiências que eu tive que foram fortes, que eu não consegui dormir mais, ela também não estava entendendo nada do que estava acontecendo. E foi muito profundo. E essas foram algumas experiências que Deus foi me chamando, né? E como que você, explica um pouquinho para eles, como que você sabia nesse sonho que era Deus? Então, quando existem sonhos proféticos, o que acontece? A gente tem uma convicção de algo. Por exemplo, se eu vejo algo no sonho, algum objeto ou algum animal, enfim, eu vou ter uma percepção daquilo ali no sonho. Ou na vida, se eu estivesse vendo na vida real, eu ia ter uma percepção. Quando é sonho profético, a gente tem um entendimento do que aquilo, olhando para ele, né? É o entendimento profético que é a revelação de Deus que traz, para você poder entender o que é aquilo. Eu tive vários sonhos, né? Sonhos de revelação, inclusive para outras pessoas, né? A gente que não fica agora muito comprido para eu contar todos, mas eu acredito que com o tempo a gente vai conseguir trazer aqui, né? Alguns sonhos, aquilo que Deus tem feito, né? Mas o que eu tenho entendido dos sonhos proféticos, né? Que são sonhos, porque tem sonhos da nossa cabeça, coisas da nossa mente, principalmente quando a gente assiste um filme, né, no final do dia, tá cansado, vai dormir. Pode ser que você sonhe com aquilo, não quer dizer que aquilo é um sonho profético, um sonho de Deus, mas quando é um sonho de Deus, existem revelações assim muito profundas do que é aquilo, né? Se eu puder contar mais um sonho aqui também, além do aquele outro que a gente, né, conversou antes, que eu, né, lembrei, eu acho que é importante. No ano passado, em abril, fez um ano que a gente se converteu, né? Começamos essa busca mais intensa de Deus, né? De conhecer quem é Deus, né? E tem um pastor que, desde o início dessa nossa caminhada, ele ajudou muito online. E ele mora lá no Rio Grande do Sul, né? Ele mora... Então, era longe, né? Inclusive, já indico o canal dele que aqui é o para Pastor vocês Samir, exatamente. acompanharem, Eu se não sei inscreverem. qual que é o canal dele, mas eu vejo, a gente coloca aqui na A gente descrição do coloca vídeo. na descrição para vocês Exatamente. acompanharem ele, que ele fala muita coisa boa também. Então, ele mora no sul, ele morava em Dayal e agora ele está em Ponta Grossa, né? E o que acontece? Ele me ajudou muito no início, né, a entender algumas coisas que estavam acontecendo comigo que eu não tinha entendimento, como que Deus estava revelando certas coisas e por não conhecer a gente acaba ficando um pouco mais perdido, né? Então ele me ajudou muito, eu sou muito grato à vida dele, ele sabe disso, né? E a gente sempre está se falando no WhatsApp aí quando a gente tem oportunidade, a gente se fala. E eu falei pra minha esposa, né? Eu falei, olha, Beto Carreiro fica no sul, né? Então eu falei assim, a gente nunca foi lá, vamos visitar lá e é perto da onde ele mora, né? E ela falou, vamos lá Na então. época você me comprou, né, amor? Pra eu poder ir, Aí né, a gente foi lá no parque e aí a gente aproveitou pra conhecer ele, né? E a gente marcou um domingo, né? A gente se encontrou um dia antes, né? E a gente marcou um domingo pra passar um dia junto ali, né? Comer junto, enfim. Foi uma bênção também. Foi uma bênção. Inclusive a gente foi na casa dele lá. E uma semana antes da gente fazer essa viagem, né? Que já tava tudo programado, né? Tudo comprado já. Eu tive um sonho. E nesse sonho, eu lembro que eu estava numa estrada e ele estava no carro, né? Nesse sonho. E ele falou assim, ó, vem aqui, entra no carro que eu quero te mostrar algo. E era o pastor que estava dirigindo o carro. E ele me levou no alto do morro, assim, né? E quando chegou no alto do morro, era um vale, era como se fosse um vale mesmo, muito grande assim, mas era muito grande mesmo. E no meio do vale era planinho assim, era tudo planinho. E existia um terreno que ele era retangular assim, como se fosse o desenho de uma igreja, até com a pontinha da frente assim. E esse desenho retangular, era uma terra todinha arada. É como se a máquina tivesse passado ali arando aquela terra para plantar algo, né? Para plantar alguma semente, enfim, né? Cultivar algo ali. E nós estávamos no alto do morro e era muito grande, era muito grande. E ele falou, vem aqui que eu quero te mostrar algo. E a gente desceu e foi lá na pontinha do terreno. Quando a gente chegou na ponta desse terreno, que era uma fazenda, um terreno muito grande, tinha algumas pessoas que estavam construindo um muro, fechando, né, exatamente esse retângulo aí. E eu comecei a fazer, falei, não, vamos fazer, estamos aqui para fazer, vamos fazer. E a gente começou
a construir esse muro. Depois, quando eu estava ajudando a carregar bloco e colocar as coisas lá para construir esse muro em volta desse espaço, né? Eu tive uma visão afastada, como se eu tivesse voltado lá naquela visão inicial do alto do morro, vendo tudo de longe. Eu tive uma visão daquilo ali todo murado e existiam milhares de árvores frutíferas lá dentro. E eram árvores grandes com muitos frutos, né? E quando eu cheguei lá na viagem que a gente se encontrou, eu falei, pastor, eu tive um sonho com você. E aí eu contei o sonho para ele com esses detalhes aí, né, que eu passei para vocês agora. E na hora Deus começou a entregar algo através da vida dele e foi algo assim maravilhoso, porque a gente já tinha experimentado algumas experiências dessa com Deus, mas foi algo profundo de coisas que Deus ainda vai fazer na nossa vida, né? E algumas coisas ali que ele falou que nós já estamos experimentando no dia de hoje, né? Há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, e eu tenho certeza que Deus ainda vai fazer grandes coisas. E aquilo eu estava falando muito sobre esse ministério, né, de plantar, de semear, né, de ser um evangelista da palavra, como Jesus nos ensina, né, o ID. Muitas vezes as pessoas falam no ID, né, ID, pregar o evangelho, mas as pessoas elas se limitam por falta de conhecimento, porque muitas vezes elas acham que o conhecimento, precisa ter o conhecimento para evangelizar. Na verdade, nós precisamos ter a ousadia, né? A capacitação Deus dá, Ele quer, esse é o chamado de nós todos como cristãos, né? E não é porque eu não tenho conhecimento que eu não posso falar de Jesus, que eu não posso falar do amor de Jesus, que eu não posso falar o que Jesus fez na cruz por nós, né, para nos salvar. Porque o maior milagre que Deus, que Jesus pode fazer é a salvação de alguém, é alguém entender quem ele é e o porquê que ele morreu na cruz por nós. Então, esse é o maior milagre, quando uma pessoa tem esse entendimento e ele começa a buscar a presença de Deus, Deus começa a se manifestar na vida dele. Então a gente só tem que ter mais ousadia, né? E é isso que Deus tem dado para mim, tem dado para ela. E a gente tem hoje visto a mão de Deus em tudo, né? É algo impressionante. E ele, justamente uma das coisas que ele falou vocês vão ser usados demais para restaurar casamento, para restaurar relacionamentos, vidas de pessoas, evangelizar. Então, Deus já tem cumprido muitas dessas coisas na minha vida e na vida dela, né? Então, esse foi um sonho profético também, né? Que me revelou o futuro, né? De que Deus ia estar fazendo ali, que nós íamos começar a erguer uma terra fértil, né? Um terreno fértil e que ali seria plantado e que nós colheríamos muitos frutos, né? Então, essa é uma das missões que a gente tem, assim, e a cada dia que Deus, né, se apresenta a nós, assim, que a gente consegue ter uma experiência diferente com Ele, é algo tremendo, assim, muito forte. Muito obrigada de você ter compartilhado. E agora, né, com o Fernando falando, explicando tudo isso, até me emocionei, tô segurando aqui para não chorar, porque lá em 2023, ele sabe disso, a gente, né, tem um negócio junto, tem uma clínica odontológica junto, que é uma bênção, foi um presente de Deus nas nossas vidas. E quando entregaram pra gente que um dos nossos chamados era restaurar casamentos, eu quero falar pra você, com você que tá aqui assistindo, de repente o seu esposo, né, tá meio que assim perdido, ou você acha que sua família vai ser destruída, que você não vai conseguir salvar o seu casamento. Eu não sei o que você tá passando, mas eu sinto de Deus de falar e compartilhar isso. Em 2023, eu cheguei a ter pensamentos de me divorciar, não tenho orgulho disso, né? Mas devido ao que a gente estava passando, eu cheguei a pensar nisso. Só que Deus foi tão bom, Ele foi tão maravilhoso, que Ele colocou pessoas na minha vida, né? Pessoas para me ajudar, me orientar, me direcionar. Uma dessas pessoas foi a Odeneide. Ela me ajudou muito, muito. Eu sou muito grata a ela. Ela me auxiliou, me direcionou, me ajudou. E
Em primeiro lugar, Deus, porque Deus, ele coloca as pessoas na nossa vida, ele direciona. Então, para você que tá querendo desistir do seu casamento ou acha que não tem mais jeito, Deus, ele tira o coração de pedra e ele coloca o coração de carne. Só que para isso, a gente precisa se posicionar. E quando eu me posicionei em oração, eu não tinha ideia, eu não tinha nem dimensão da onde isso poderia dar, né? Eu não sabia nem pedir direito, ainda não sei, tô aprendendo. A gente fala que a gente tá bebendo leite ainda, tenho muito que aprender. Vou morrer aprendendo, me coloco entre as mais pequenininhas de todas, mas quando eu comecei a pedir a Deus, eu comecei a pedir para ele ir para um curso. Olha só que loucura, né? Comecei a pedir para ir para um curso, mas Deus fez infinitamente mais do que eu pedi, né? Hoje o Fernando, ele é um homem de Deus, um esposo maravilhoso, um pai maravilhoso, um filho, um genro, um amigo maravilhoso. Temos muito o que melhorar, o que evoluir e estamos na caminhada para isso. Somos pecadores, mas estamos aqui buscando nos santificar e nos direcionar para que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Que nem aqui, ó, a gente tá aqui já 16 minutos gravando esse vídeo com vocês. Nesse momento o Samuquinha tá assistindo um desenho e nós estamos fazendo o ID. Então esse canal não é sobre nós, é sobre Jesus, não é sobre religião, é sobre Deus, é sobre oração, é sobre testemunho. Amém? Então, eu falo que são os primeiros de muitos vídeos em nome de Jesus que gravaremos juntos. E se você se identificou com esse vídeo, compartilha, salva, comenta, fala para os seus amigos que estão afastados, para casais que precisam se reposicionar no reino. Só comece a orar, haja, e Deus, ele faz todo o restante por você e pela sua família. Amém? Quer falar mais alguma coisa? Eu queria falar, aproveitando que você falou, muitos sabem, né, que a gente tem um negócio, né? E a gente lidar com pessoas todo dia, né? Em diversos aspectos diferentes da questão humana, né? E a gente já viu muitas coisas acontecendo, né? E eu sei que antes de viver essa experiência com Deus, eu e a Tati tinha a gente tinha uma barreira muito grande para contratar pessoas que não tinham um caráter bom, né? Claro que a gente faz uma escolha nesse sentido, mas a gente acreditava que o caráter não tinha solução, não tinha como mudar. Então toda vez que a gente contratava alguém que a gente via que não tinha caráter por algum motivo, por decisões lá internas da empresa, né? A gente dispensava, porque não, né, não fazia sentido pra gente, né, ter uma linha de raciocínio. Só que depois que a gente descobriu Jesus, né, que a gente entendeu quem ele é, o que ele faz, né, a obra do Espírito Santo sobre nós, né, o que acontece? Quando uma pessoa de fato abre a porta, né, porque Jesus fala que ele está ali do outro lado da porta, com os braços abertos, esperando ter um relacionamento com você. Quando a pessoa de fato abre o coração dela, abre essa porta e deixa Jesus entrar, ele faz uma mudança de dentro para fora. Então ele começa a mudar a pessoa por dentro. Eu nunca me considerei uma pessoa ruim, né? E o fato da Tati ter falado a questão do nosso relacionamento lá atrás, o inimigo, ele planta setas na nossa mente e muitas vezes a gente acaba ficando desanimado, desmotivado. E para um casamento isso, né, você como varão da sua casa, você como um homem da casa, como sacerdote do lar, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente esmurece e a nossa família começa a ruir. E foi isso que estava acontecendo lá, né? Devido às questões políticas na época, né, quando teve a eleição, quantas famílias hoje não se falam? Pessoas que não se falam por conta de política, né? Isso daí foi uma estratégia do inimigo para justamente a separação traz conquista, né? A gente separa para conquistar. E nessa época que a Tati estava falando que ela chegou a pensar nessas coisas, foi justamente isso, que a gente estava vivendo uma crise interna por conta de política. Olha que loucura.
E tava realmente algo complicado. Só que quando, né, no meio de tudo isso daí, encontrei quem era nosso Senhor, né, Jesus, ele começou a tratar de dentro para fora, né? E hoje eu creio, de verdade, que pessoas podem ser transformadas, inclusive no caráter. Porém, elas precisam aceitar Jesus dentro, porque o Espírito Santo convence elas do mal, convence elas do pecado e elas vão começar a se transformar. E eu falo que Jesus, o Espírito Santo, ele tem um trabalhar diferente na vida de cada um. Tem pessoas que ele vai por um caminho, tem pessoas que ele vai por outro, tem pessoas que ele tira algo, tem pessoas que ele não tira algo. Então, eu creio que quando a gente tem a sensibilidade do Espírito Santo, ele vai moldando a pessoa, ele vai indicando, a pessoa vai tendo uma consciência do pecado, naquilo que ela está fazendo, que era uma praxe dela, que era uma prática dela, e ele vai transformando ela. E isso se torna algo leve, porque para muitos falar, não, eu não quero parar de fazer isso, eu não quero parar de fumar, por exemplo, eu não quero parar de beber, tá tudo bem. Só que quando a gente aceita Cristo, e o Espírito Santo habita dentro de nós, ele começa a te trazer uma consciência. E você automaticamente começa a parar de ter esses hábitos. É ele entendeu? que te convence. É ele que convence, não é o ser humano. E qual é o erro das pessoas? Elas quererem forçar uma situação. A Tati querer forçar que eu me transformasse, porque não é pela força nossa como pessoa, entendeu? É o Espírito Santo quem traz a mudança, é ele quem convence, né? E foi o que aconteceu comigo. Não que eu era uma pessoa ruim, não era sobre isso, mas era sobre o comportamento que eu estava dentro de casa, sobre o comportamento no trabalho também que estava influenciando. Então, várias coisas começaram a levar ela a ter esses pensamentos, né? E quando Jesus veio, ele começou a me transformar de tal maneira que ela chegou e falou: o que está acontecendo com você? Que eu não te conheço mais. E é engraçado porque hoje a gente olha para trás e a gente fala: meu Deus, você começa a não se reconhecer mais o hoje do quem você era lá atrás. E é algo surpreendente. Então, é isso. Eu tenho, assim, muita coisa, né, para falar. Sim. Eu acho que a Tati também. Mas a gente vai vir gravar Mas mais. a gente também, vai gente. gravar aos poucos para até, né, vocês absorverem, né, o que a gente quer trazer, a nossa experiência, aquilo que a gente tem vivido com Deus, né. O que eu, né, gostaria muito de deixar aqui como uma mensagem, né. Talvez vocês tenham se perguntado, tá bom, mas como que tudo começou? Eu acho que a gente pode contar, fazer um vídeo depois com mais calma, né, mostrando como foi todo o início, mas a principal arma que eu acho que vocês têm que ter agora, o entendimento, abra o coração para Jesus. Permita que ele entre na sua vida. Quando você permitir que ele entre na sua vida, o Espírito Santo habita dentro de você. Nós somos o templo do Espírito Santo. E com o Espírito Santo dentro da gente, as coisas ficam mais fáceis. Ele vai te mostrando o caminho. Ele vai falando com você como que funciona isso. A gente vai ter vídeos que a gente vai poder falar melhor sobre isso. Mas ele Tem fala vários com temas, você. né, pra abordar. Esse Deus que nós servimos é um Deus vivo. Ele não morreu na cruz, não acabou na cruz. Ele está vivo, ele está no meio de nós, ele está dentro de nós. Ele coabita com o meu espírito aqui. Então ele vai falando com você de N formas, e a gente vai trazer isso depois em outros vídeos. Mas somente creia e diga: Pai, eu não te conheço. Aproveite agora que é Dia dos Pais, amanhã, né, uma data comemorativa, uma data simbólica, óbvio, né, porque Dia dos Pais é todos os dias. Eu gravei um vídeo no meu Instagram sobre isso. Mas diga: Pai, eu não te conheço, mas eu quero te conhecer. E ele quer se apresentar a você. Então abra seu coração, que a sua vida vai ser transformada de uma forma extraordinária, tá bom? Amém? Amém. Beijo. Obrigado. Obrigada, Beijo. gente. Tchau. Tchau, tchau.